Olá, Libriana, eu sou Júlio Glécia Elias, estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de Libra ou tem lua ou ascendente em Libra. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, tudo bem? Então você só fica com aquilo que ressoar com você, se não ressoar você solta para o universo que está tudo certo. Qualquer coisa, você dê uma olhadinha no seu signo ascendente ou no seu signo lunar, ok, Libriano? Então vamos para a leitura do coletivo de Libra. E se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Se inscreva, dê um like, tá? É sua forma de contribuição para o canal. Conto com a sua ajuda, ok? Então vamos para a leitura do coletivo de Libra. Essa mensagem de hoje, essa leitura de hoje, chame para qual grupo de librianos? Vamos lá? Opa! As de espadas. Estamos falando do ressurgimento de surgir, do despertar. Esta carta me lembra muito aqui o despertar de uma situação onde estavam em dúvidas, muitos até em conflitos, ou até sem conseguir perceber algo, ou, né, não ter noção de que fazer, por onde começar. Então, o AIS é o início, e aqui está vindo como despertar, despertando de umas águas escuras, das emoções que não estavam ou não estão curadas, né? Estava no processo de repouso. Então, aqui estamos falando de um libriano que está despertando, alguns até, digamos assim, a consciência, né? Não só a parte mental das ideias, planos, projetos, mas ampliando aqui a consciência até para algo a mais, né? Algo mais voltado para um lado místico, espiritual. O louco, não tem como. É o ressurgimento, é o despertar. É o compreender, o entender. Compreender o louco que existe dentro de você. Compreender algumas atitudes que você pode até julgar que não é boa, não é digna, porque o louco traz muito isso. Será que é loucura? Essa atitude, essas condutas, mas aqui é despertando exatamente para esse entendimento do que você guardava muito dentro de você, das suas emoções. Ok, Libriano? Então vamos ver como desenrola aqui essa leitura para Libra. Vamos lá. Cavaleiro é o despertar das emoções mesmo. Cavaleiro de copas, né? Aqui é o despertar para algumas emoções aí que você julga, na, julga ruim ou não consegue entender, o louco. Às vezes, sabe aquela pessoa que não consegue entender, às vezes, o que passa por dentro de si, fica confuso nos seus sentimentos, nas suas emoções, né? E isso faz com que até às vezes a pessoa se envolva, para alguns, com pessoas que, como fuga, tá? Mas não estava bem resolvido. Por quê? Porque aqui é exatamente vocês olhando para esse lado emocional. Esse rei de copa não significa alguém aparecendo até o momento, significa vocês olhando para esse lado emocional. O rei de copas, ele é o rei das emoções, mas ele não aprofunda tanto igual a rainha. Né? Ele tem, sabe, aquele meio, aquele incômodozinho. Será que eu vou olhar para isso? É o momento de olhar? Compreende? Por quê? Porque o 5 aqui, ó, 5 de paus. Percebe aqui a briga? Percebe aqui o conflito, tá? Deixa eu botar aqui. E esse conflito aqui
me apresenta como fosse um conflito interno, um conflito onde você fica tentando lidar com as suas emoções, até porque é Ás, né? Ás de espadas, aqui é ressurgindo, é o despertar, é o olhar, é o procurar entender, observar o que se passa exatamente com você, nas suas emoções, naquilo que você, né, ou esconde ou tem conflitos. Pode ser aceitação, por causa do louco, né? Ou simplesmente aquele desejo que você tem pela vida de fazer algo, mas seja pelo julgamento alheio, seja por qual crença, você julga que é errado. E aqui vem a questão de um conflito, sim. Conflito que deve ser observado e deve ser analisado, tá? Vamos lá, o que mais? Mas vocês, o bom aqui nessa energia é que vocês estão buscando entender, estão se abrindo exatamente para isso. Para compreender algumas coisas, compreender exatamente o que se está se passando até por dentro de si mesmo. Eita, o 10 de ouros, 10 de pentáculos, que aqui está me vindo exatamente como crenças familiares. 10 pentáculos é aquilo que transcendesse gerações, aquilo que ultrapassa gerações. Né? Se fosse falando de um valor, é um valor que vem de herança, ultrapassando gerações. Só que esse valor aqui se apresenta com esse ás e aquele louco, como se fosse um valor familiar ou crenças familiares que, para muitos, se fizer o que quer, o que quer não, se fizer o que tem dentro de você, os seus desejos conflitantes, é como se fosse exatamente de contra suas heranças familiares, contra aquilo que você aprendeu, que é o correto, que é o certo, que é aquela pessoa que realmente tem valor, sabe? Porque aqui temos o dependurado, traz exatamente um ponto de vista. Pode estar vendo de um ponto de vista diferente, que o ângulo não esteja favorecendo, ou se sacrificando alguns pelo bem maior no âmbito familiar ou no âmbito profissional, né? No âmbito material. Aí faz o processo do sacrifício. Faz o processo de ficar numa situação presa, amarrada, para não enfrentar aquele louco e ficar naquele conflito, e o momento pede para olhar com mais clareza que as oportunidades para esse movimento irá surgir, de olhar com mais clareza, né? Então, é esse movimento que está aparecendo aqui, tá, Libra? O emocional. Os conflitos internos, conflito vindo das suas emoções, dos seus desejos, daquilo que você quer. Talvez você julga que seja errado por crenças familiares. Alguns pode ser até por questões financeiras, seja do trabalho, mantendo uma postura, uma conduta, porque pelo lado profissional, pelo lado material. Vamos lá. O 2 de espadas estava virado aqui, ó. 2 de espada tá me trazendo exatamente o quê? Que aqui é muitos não querendo ver, né? Ou simplesmente não querendo mexer nisso ainda. Estão refletindo, estão analisando, estão exatamente brigando por dentro, como aquele 5 de paus trouxe ali, né, naquela forma oculta, aquilo que não, as pessoas não estão percebendo, não estão vendo, mas por dentro está tendo aquele conflito. E fica no impasse. Será?
Será o momento ou não será o momento? Será o momento de tomar uma decisão? Será o momento de dar uma de doido, dar um louco? Tá? E de novo o dente pendurado. Como o libriano está no processo, muitos até se sacrificando, seja por um trabalho ou algo material, ou pela questão familiar. Tá? E fica nesse passe sem conseguir entender ou simplesmente sair de uma situação. Quatro de paus. Interessante que ele caiu, ficou meio virado. Então, nesse período, o que vai ter exatamente para vocês são realmente algo se estruturando, algo se firmando. Um despertar para o entendimento para quem está dentro de um relacionamento, até para trazer essa reconciliação, essa harmonia dentro de um relacionamento, tá? Para quem está dentro. Ou simplesmente para alguns entender que o melhor, o que vai trazer mais alegria, aquele louco, aquela sensação de vida, é simplesmente terminando algo. Só que essa morte aqui está vindo não exatamente no sentido de terminar, é finalizar alguma coisa no sentido de despertar ou a consciência, o entendimento, uma nova visão, seja para a questão de relacionamento, seja para a questão de família, ou simplesmente para aquilo que você almeja como uma base segura, assim, ó, conseguindo isso, eu me sinto mais confortável e confiante de adiante. Então, essa base, exatamente essa questão, tem que passar por uma transmutação. E realmente esse despertar para entender, não. O que é necessário, tipo, ampliar para chegar a saber como realizar. Mas aqui traz uma realização para vocês depois de um despertar, depois de compreender ou depois de se abrir o seu mental para novas ideias, planos, projetos ou referente à situação de emocional, para alguns no ambiente familiar e no outros no ambiente de relacionamento íntimo. Aqui tem uma energia muito forte de alguns librianos tendo pensamentos equivocados. Estou dizendo que seja errado, as cartas estão mostrando que de uma estrutura que ele considera uma base de relacionamento. Porque o tarô aqui está mostrando, amplia isso ou se abra para novos aprendizados, né? Porque exatamente aquele base de relacionamento que está na sua cabecinha pode estar fora do contexto da realidade, seja por crenças familiares, ok? Quais? Um novo querendo surgir. Cavaleiro é um movimento, a ação nesse período.
Movimento, ação, cavaleiro do elemento ar, conhecimento, para compreender o processo. Porque no oculto nós temos a questão do karma. E esse karma aqui, porque eu não entendo o karma como coisa ruim ou negativa. Vamos só entender o seguinte: se você é um fazendeiro, né? Você está querendo colher milho, você vai ter que plantar, né? Pé de milho, é correto? Para colher milho. Agora imagina só, ele tendo todo o trabalho de fazer uma plantação de milho e colher melancia. Qual é o prejuízo que ele vai ter? Entende? Então, o karma nada mais é do que a lei do plantio. Então, é procurar entender, que vem exatamente com esse AIS, procurar entender sua visão sobre relacionamento, como você se porta dentro de um relacionamento, para que esses frutos você não colha mais. Esses conflitos emocionais você não colha mais. Para que você tenha um aprendizado, a sabedoria, o AIS se abrir, o cavaleiro fazer o movimento de conhecimento, realmente se esforçar para que venha essa realização de uma união realmente satisfatória. Uma união, ou para quem está dentro de um relacionamento, né, que as coisas mudem para algo bem satisfatório, uma comemoração, festejo, ok? Por quê? Porque logo depois dessa carta do karma, nós temos o 2. 2 de copas, união, e o rei de espadas, sendo coroada o seu trono do conhecimento, da sabedoria. E o sol ampliando, trazendo exatamente essa clareza para vocês. E a base disso é fazer um movimento de karma, analisar tudo aquilo que foi plantado, a forma do seu plantio, está correspondendo com a sua colheita? Se não estiver correspondendo, epa, tem uma coisa errada aí, vamos verificar, vamos fazer uma consulta mais detalhada, ou vá exatamente a um terapeuta, uma pessoa, para verificar, porque não é fora do contexto. Uma coisa que todas as religiões entram em consenso, né? Essa é a lei da ação e reação, a lei do karma. Cada um falando da sua forma, né? Do que planta colhe, karma, dharma, lei da ação e reação, da sintonia, frequência. Nosso criador. O ermitão é procurar entender. O libriano é procurar compreender. Existe aqui um movimento que é vocês procurarem realmente entender. O ermitão, sabe aquela sabedoria interna, sabedoria que já vem com o espírito. Aqui existe assim a pessoa estudar, seja filosofia, buscar terapia, buscar autoconhecimento, mas o ermitão me traz também aquela, sabe aquela coisa nata que a pessoa não estudou ou não estudou, mas de alguma forma dentro dela é como sabe que aquilo ali é o correto para ela e não é o correto, porque tem uma sabedoria interna, uma sabedoria que vem aqui dos seus ancestrais, que esse valor aqui. E muitos aí é uma forma de ampliar, tá? Ampliar, sabe aquele, tipo aquela coisa, honrar pai e mãe, não no sentido de sim, senhor, mas de melhorar tudo o que eles têm de valor. Ampliar, entender que no tempo dele, né, era outro contexto social, era outro contexto até cultural em muitos casos. Então, tem que agir de acordo com o conceito, o momento que estava vivendo. Mas agora é exatamente você.
Tem alguns librianos aí que pode existir situações complicadas dentro do lado emocional de relacionamento, porque ainda está trazendo muitas crenças familiares, seja essa consciente ou inconsciente, né? Para alguns, até com a carta do karma apareceu aqui na jogada, pode ser até para quem acredita de vidas passadas. E só o procurar entender, observar, é que vai fazer com que aquele processo que eu falei, mudar exatamente o plantio para ter colheitas mais satisfatórias. Assumindo exatamente, interessante, aqui no oculto, muitos podem até ter crenças religiosas, tá? Como é que eu boto aqui para a luz? Aqui é o sumo sacerdote, crenças religiosas, crenças essas de... crenças religiosas mesmo. Ou questão com patriarcado. Alguns até te procuram naquela pessoa perfeita, mas não é bem assim, tá? Porque isso traz limitações para vocês, ao invés de trazer uma melhora, traz limitações. E as coisas estão mudando, as coisas estão virando. Por isso, exatamente, essa leitura está vindo nesse sentido. Observar. Seja qual for, aqui está mais como fosse, não abrangindo áreas específicas, mas o libriano como espírito, como essência. E vocês vão sim sentir essa necessidade, de alguma forma, seja no conflito emocional de vocês ou não. Mas o bom é que toda essa energia está sendo favorável para que vocês, né, façam exatamente um novo plantio, façam uma nova história, façam acontecer agora com conhecimento e maturidade, o emitão. Ok? Então, Libriana, essa é a mensagem que temos para você que é de Libra. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito. E até a próxima leitura e boa sorte. Tchau, tchau.